Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do PSD o Sr. Ministro das Infraestruturas de Habitação, da Sra. Secretária de Estado da Habitação. Sr. Ministro, não posso deixar de começar por assinalar a confissão que acabou de fazer nesta Comissão, ao dizer que, na sua opinião, foi um erro, e nós também achamos que foi um erro, de facto, o congelamento das rendas operado na década de 70, mas, curiosamente, e quanto à entrada em vigor do NERAU, que houve também esse congelamento, foi este Governo que protelou o mesmo congelamento das rendas. E, por isso, assinalo a confissão, mas não deixo também de assinalar a incoerência do mesmo Governo ter duas opiniões sobre exatamente a mesma matéria. Sr. Ministro, depois de 4 anos, depois de 4 orçamentos de Estado aprovados e a poucos meses do final da legislatura, nós entendemos que é possível e é devido fazer um primeiro balanço daquilo que foi a atividade do Governo em matéria de habitação. E, para o efeito, julgamos também que a denominada nova geração de políticas de habitação, que é um documento estratégico para o setor, é um bom guião para esse efeito, ainda que não de forma exclusiva. Ora, de acordo com este documento, o Governo, e o Sr. Ministro já aqui o referiu na sua intervenção inicial, estabelece como uma das suas principais metas quantitativas aumentar, no médio prazo, o peso da habitação com o apoio público na globalidade do parque habitacional de 2% para 5%, o que representa um acréscimo de cerca de 170 mil fogos. Um ano depois da aprovação do referido documento estratégico, faz um ano desta parte, a pergunta que fica é quantos fogos aproximadamente conseguiu o Governo colocar no parque habitacional de apoio público até ao momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. É sistema de pergunta e resposta. Ok, não sabia. É como nos debates com o Primeiro-Ministro. Não sabia. Obrigado. Bom, estão em 37. Eu posso informar, sempre que terminar eu informo o tempo. Ok, bom, muito obrigado. Faz favor, Sr. Ministro. Eu sou sincero, a parte da política sobre há aqui um conflito, há aqui uma incoerência, onde vocês fizeram, nós fizemos, é a parte que a mim não me diz nada e por isso, com toda a licença, percebendo o objetivo, sobre contradições não perderei nem um segundo. Quero apenas dizer que nós entendemos que para termos um mercado de arrendamento vivo, para o qual seja mobilizado o setor privado, nós não podemos tê-lo desequilibrado. E, portanto, nós precisamos de ter senhorios para podermos ter casas para arrendar, o que quer dizer que o regime de arrendamento não pode nunca ser excessivamente garantista, porque senão só temos inquilinos, mas não temos casas para arrendar, e o mesmo acontece ao contrário, não podemos ter um regime de arrendamento que não acautela os direitos de inquilino e, portanto, é excessivamente liberalizante, porque aí temos senhorios com muita vontade de arrendar, mas não temos ninguém com disponibilidade para querer arrendar. E, portanto, o equilíbrio é fundamental. Eu não tenho qualquer problema em dizer, foi resposta errada, não era pública, não foi pública, foi a utilização de imóveis de privados para fazer responsabilidade do Estado. Eu já o disse, não acho que estejamos perante uma falha de mercado, acho que estamos mesmo perante uma falha de Estado e aqui eu estou de acordo com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Nós, em nenhum momento, dissemos que teríamos os 5% em 2019. E se nós formos todos sérios, e somos, sabemos que isso era, evidentemente, impossível. Mas para se poder concretizar no prazo que foi várias vezes referido pela Sra. Secretária de Estado, 8 a 10 anos, nós precisávamos de desenvolver um conjunto de políticas para isso. E foi isso que nós estivemos a fazer. Nós estivemos a preparar aquilo que não existia. E aqui, atenção, não estou a ir porque existia, não existia, a culpa é deste ou daquele, não é isso que me interessa. Nós estivemos a construir um conjunto de respostas que eram necessárias antes para podermos, a seguir, poder então iniciar esse nosso desígnio entre parque público, entre respostas que mobilizem o setor privado para esse efeito.
Aqui o mais importante é este objetivo existe, nós temos hoje instrumentos para isso, precisamos que todos os grupos parlamentares e partidos participem neste objetivo, que me parece ser também o do PSD. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos fazer a troca dos cronómetros. Portanto, a gente vai acrescentar, vamos pôr a 0 aqueles, acrescentamos 1 minuto e 37 e faremos o mesmo em relação ao Sr. Ministro, está bem? Podemos pôr este aqui a 0 também? Isto é uma logística complexa. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. Resistamos a evolução do pensamento do Governo sobre a matéria do congelamento das rendas e só esperamos é que não mude a opinião, porque de facto esse é que é o caminho certo. Quanto à questão, o Sr. Ministro acabou por não responder, nós percebemos, Sr. Ministro, que o objetivo é ambicioso, 170 mil fogos não se conseguem de um dia para o outro, mas repare, já passou um ano e a pergunta foi muito simples. Eu perguntei quantos é que colocar, eu não estava à espera que os colocasse 17 mil, mas pelo menos a média em 10 anos dará 17 mil. E a pergunta é simples, quantos? Foram 100, foram 200, quantos? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Então, nós respondemos às questões com os números, mas obviamente nós estando aqui a responder não estamos só aqui para dizer, olha, são 3 e calar, não é? E, portanto, não, mas não estou cá só para dizer os números, estou para dizer os números, posso enquadrar, para fazer aquele que é... Só para dizer que não é por falta de respeito, é para dizer que não entendo que a minha função não é apenas... Mas pronto, vamos aos números que nós temos. No quadro do primeiro direito, nós temos neste momento já sinalizados e, portanto, aprovados. Já aprovadas na estratégia. 8.936 agregados. Estratégias já aprovadas. Nas estratégias que já foram aprovadas, entre Lisboa, Faro, Arruda dos Vinhos, Silves, e falta aqui um quinto, mas ainda não está... Mas esse ainda está a ser... Estamos a falar de 8.936 agregados. Nós, atenção, o programa é lançado o ano passado, há um período para a elaboração das estratégias locais de habitação, só com as estratégias locais de habitação é que nós começamos depois a trabalhar no seguimento da aprovação dessas estratégias locais de habitação. Nós não conseguimos desenhar o programa num dia, no segundo dia aprová-lo, no terceiro dia publicá-lo e no quarto dia ter casas. Isso não existe em lado nenhum do mundo, nem se tivéssemos a competência do PSD a governar, nós conseguiríamos ter nesse prazo de urgência. Acredito que fizessem mais rápido que nós, mas mesmo assim tenho dúvidas que conseguissem assim tão rápido. No que diz respeito ao Fundo Nacional para a Reabilitação, estão já 137 edifícios em protocolo assinado para reabilitação, 529 fogos reabilitados, que serão reabilitados. no quadro destes 137 edifícios. 1.468 camas para o alojamento estudantil Que serão criadas. até 2020. Estes são os que estão sinalizados. Ok. Já foram entregues. Não estão. Não estão. Portanto, a previsão são 240 durante 2020, os restantes em 2021. A pergunta do Sr. Deputado do PSD foi quantos é que já estão? Pronto. E aquilo que nós estávamos a dizer é que nós estamos a fazer um trabalho que inicia-se com a elaboração de todo o pacote legislativo e que terminará com os fogos que nunca existiriam, nunca seriam reabilitados se nós não tivéssemos desenvolvido estes programas. Entretanto, há 200 fogos já entregues no quadro do porta de entrada e ainda do Prohabita. Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Temos que interromper aqui este cronómetro. Já está? Muito bem. Passamos agora ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor. Não, está a 0, está a 0. Não. Tem cerca de 5 minutos para falar. Faz favor. 5 minutos. Muito obrigado. Sr. Ministro, nós vamos já iremos já outra vez ao programa Primeiro Direito e aos restantes, mas fica já aqui a primeira nota, ou seja, está tudo atrasado. Já percebemos, por estes números, está tudo atrasado. Muito bem. Sr. Ministro, uma outra questão. Na sequência de uma resolução da Assembleia da República, o IRU promoveu o levantamento nacional das necessidades de realojamento
habitacional que aponta para a necessidade, como é do vosso conhecimento, de realojar mais de 25 mil famílias. Já que temos falado muito de parque público, mas também de parque privado, a pergunta que eu lhe gostaria de formular era esta. Destas 25 mil famílias, quantas é que foram realojadas nos últimos 4 anos no parque habitacional público gerido pelo IRU? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Não podemos fazer este número, porque é um número, que é, nós estamos a lançar um programa e no dia seguinte o que os senhores estão a perguntar é quantas pessoas já lá estão. E não é assim. Quer dizer, é assim que podem querer fazer, não, agora sou eu. É assim que podem querer fazer política, mas não é assim que ela se faz de forma séria. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira diz que está atrasado. O que é que está atrasado? Porque nós desenvolvemos e fizemos o programa no tempo em que eles eram supostos ser feitos, portanto, o que é que está atrasado? Era importante, para não se lançar aqui, pronto, a primeira nota que aqui deixamos e vamos já para os próximos assuntos, é que está atrasado. Pronto, ok, temos que discutir o que é que está atrasado, quanto é que está atrasado, face àquilo que tinha sido garantido. No que diz respeito ao primeiro direito, aquilo que estava, o programa é lançado no ano passado, e obviamente que temos o processo de elaboração de estratégias locais de habitação e estava previsto para 2019 a execução de um total de 700 milhões de euros, de 40 milhões em 2019. E é nesse processo que nós estamos, sendo que esta é uma fase de elaboração das estratégias locais de habitação. Não se faz intervenção, construção, reabilitação, sem termos as estratégias locais de habitação. Por isso é que uma parte desta primeira tranche de 2019 tem como objetivo precisamente apoiar a elaboração das estratégias locais de habitação pelos nossos municípios. E é nesse ponto que nós estamos. O atrasado é face àquilo que é possível e nós próprios nos comprometemos. Diremos assim, conseguimos estes 40 milhões em 2019? Vamos ver, vai ser difícil, porque nós temos um processo de elaboração das estratégias locais de habitação que leva o seu tempo. Mas o trabalho está a ser feito e, portanto, não podemos... A primeira nota que aqui fica é atraso. Não, a primeira nota que aqui fica é que estão a ser dadas respostas que não existiam em Portugal. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, só informar que o Sr. Ministro já escutou o tempo de resposta. Mas faz favor, Sr. Deputado. Este é o meu? Não. Sim. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu trouxe à colação o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana porque, na anterior legislatura, recordo-me bem do quanto o Partido Socialista vociferava quanto à atitude castradora do Governo relativamente àquilo que era a atuação do IRU. Olha, eu vou-lhe mostrar aqui os dados. Habitações atribuídas pelo IRU. Olha, em 2015 foram poucas, 286. Com o atual Governo, em 2016 foram 208, em 2017 foram 170 e em 2018 foram 123. Se o anterior Governo tinha uma atividade castradora, o que é que o Sr. Ministro diz sobre a atividade do atual Governo relativamente ao IRU? Mas eu podia mostrar outros dados sobre o IRU e vou-lhe mostrar. Sabe quantos contratos foram celebrados no âmbito do mercado social de arrendamento? Então eu vou-lhe dizer, em 2015 não foram muitos, foram 195. Em 2016, 140. Em 2017, 177. Em 2018, 94. Os senhores estão abaixo de todos os indicadores daqueles que foram do anterior Governo. E sabe porquê, Sr. Ministro? Olhe para as despesas globais do IRU desde que este Governo tomou posse. Em 2015 foram 75 milhões. Diziam, é muito pouco. Pois não, mas cá está. Em 2016, cá está as cativações do Dr. Mário Centeno, 42 milhões. Em 2017, 59 milhões. Estes são os dados da Conta Geral do Estado. Sr. Ministro, relativamente à questão do primeiro direito, na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro garantiu que até 2024 seriam atingidas a meta de 27 mil famílias realojadas no âmbito do primeiro direito. E a verdade é que o primeiro direito tem um ano e a verdade é que o Sr. Ministro pode dizer que já são celebrados protocolos com vista ao realojamento de 8.976 famílias, mas a verdade também é que neste momento não foi celebrado um único contrato de arrendamento, tanto quanto sabemos, no âmbito do primeiro direito. Sobre o FNRE, o Sr. Ministro já o disse, está atrasado, está tudo atrasado. Sobre o programa de arrendamento acessível, que o Governo fala praticamente desde o primeiro
primeiro dia que tomou posse. Aliás, dá grande destaque no programa do Governo. O que nós sabemos é que ontem o Sr. Primeiro-Ministro aproveitou as redes sociais, nomeadamente o Instagram, onde publicou 2 notícias para anunciar ao país que tinha assinado a referenda que cria o programa de arrendamento acessível. Portanto, os resultados deste programa são, neste momento, exatamente tanto como 0. Há um outro programa, Sr. Ministro, que o Governo fez especial alarido e que chama-se Casa Eficiente. E vale a pena aqui lembrar o seu histórico. A 30 de março de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou o propósito da sua criação. A 16 de abril do mesmo ano, o Sr. Ministro do Ambiente declarou que o programa Casa Eficiente era um bom exemplo de um programa alargado a todo o território, onde fração a fração, no limite, desejavelmente, condomínio a condomínio, prédio a prédio, pode haver uma intervenção que reabilite o património edificado e que particularmente garante uma redução da fatura das famílias com a energia. 13 de abril de 2018. Ou seja, 2 anos depois do anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, e o Banco Europeu de Investimentos assinou com vários bancos portugueses contratos de cofinanciamento do programa Casa Eficiente 2020. Designadamente Caixas de Depósitos, o NBCP, Novo Banco, no valor de 30 milhões, 25 milhões e 15 milhões respectivamente para cada um destes bancos. Aqui acresce ainda 30 milhões de euros para outros intermediários financeiros. Tudo num valor total de 100 milhões de euros, que é também o valor disponibilizado pelo Banco Europeu de Investimentos. Os contratos foram, como é normal neste Governo, assinados com pompa e circunstância, na presença do Sr. Ministro do Ambiente e do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que reiteraram a importância do programa, da responsabilidade do Governo e do grande empenhamento do Governo. Sr. Ministro, 3 anos depois, no final, praticamente, desta legislatura, este é um programa, é um verdadeiro fracasso. Aqui já não é atraso, é mesmo fracasso. Porque um programa, Sr. Ministro, com uma taxa de execução na ordem dos 300 mil euros em 200 milhões de euros dá 0,15. 0,15 é um fracasso. Nós sabemos quais são as razões, Sr. Ministro. As razões são 2. As razões, desde logo, são porque o financiamento é feito exclusivamente por crédito bancário, ao contrário de que inicialmente foi anunciado pelo Governo. E em segundo lugar, porque nós também sabemos que os bancos portugueses estão a praticar taxas que são absolutamente proibitivas. Muito bem, Sr. Ministro. A pergunta que eu tinha para lhe fazer sobre esta matéria era que o Sr. Ministro afirmou, o Sr. Ministro, Dr. Pedro Marques, peço desculpa, Dr. Pedro Nuno Santos, peço imensa desculpa, foi mesmo um lapso. Foi mesmo um lapso, mas foi mesmo um lapso. Não, mas foi mesmo um lapso. Peço desculpa. O Sr. Ministro afirmou recentemente que estão em preparação ações que visam flexibilizar o acesso ao programa. E a pergunta que restava fazer era se nos podia explicar detalhadamente, afinal, quais eram essas medidas que estavam em preparação, isto para evitar o que é, Sr. Ministro? Para evitar que tenhamos perdido 4 anos sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.